Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar seguimento ao nosso curso de mediunidade estudando sobre as comunidades do plano extrafísico. Vamos conhecer as comunidades, as regiões de sofrimento e dor, como as trevas, os abismos, os umbrais. Vamos ainda entender sobre as comunidades devotadas ao bem, as colônias de transição. Então hoje é um tema muito interessante, as pessoas normalmente têm muitas dúvidas, curiosidade sobre essa temática. Portanto, você está convidado a assistir essa aula e aprender um pouquinho mais conosco. E eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos! Estamos de volta aqui no nosso curso de mediunidade, dando continuidade a mais uma aula. E hoje vamos falar sobre as comunidades do plano extrafísico e darmos seguimento à fase 8 da educação da mediunidade, da parte prática do nosso curso, trazendo a fase da psicografia. Então vejam bem, queridos amigos, o que é que nos fala a doutrina espírita? Com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida, isso nós já sabemos, associando-se aos que lhe são afins, em estado de felicidade ou de infelicidade, uma vez que cada consciência vive e evolve entre os próprios reflexos, como consequência dos atos cometidos na existência que ora finda. Então vejam bem aqui, queridos amigos, quando nós lemos que nós vamos viver em outra dimensão da vida, nos associando aos que nos são afins, isso significa que tudo é sintonia, aqui na vida material e na erraticidade também. Então, ao desencarnarmos, nós seremos atraídos magneticamente para aquilo que nós somos, para aquilo que nós vibramos, para aquilo que nós vivemos. Se nós trabalhamos, vivenciamos o bem, buscando a renovação da nossa alma e do nosso espírito, nós iremos ser atraídos para regiões mais felizes. Por outro lado, se nós estivermos envolvidos ainda no mundo material, no sensualismo, naquilo que o mundo, exclusivamente o mundo material nos proporciona, nós estaremos ligados a ele e podemos muitas vezes ficarmos aqui, desencarnados, aqui ainda vivenciando na crosta, porque é essa que é a nossa sintonia e nós vamos ser atraídos magneticamente para esse mundo. Se nós somos espíritos mais culpados, se nós ainda somos espíritos mais maléficos, se nós ainda infringimos a lei divina de uma forma muito brusca, muito forte, muito evidente, nós seremos atraídos magneticamente para regiões de sofrimento e dor. Tudo é magnetismo e é por isso que nós precisamos ter em mente que se eu, aqui na Terra, trabalhar a minha espiritualização, no desencarne eu irei igualmente para regiões mais felizes e conviver com espíritos naquela mesma condição. E o inverso é verdadeiro. O mundo espiritual, portanto, comporta várias regiões ou esferas vibratórias, compostas de níveis ou planos evolutivos, nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio ou grande porte, genericamente denominadas colônias espirituais. Mais uma vez, o mundo espiritual, ele não é uma região única e exclusivamente circunscrita, não. O mundo espiritual está aí em todo lugar e esse mesmo mundo comporta essas várias regiões ou esferas vibratórias. Mais uma vez dizemos, compostas por níveis ou planos evolutivos e conforme a evolução dos espíritos que lá habitem, ela será que lá habitam, na verdade, ela será mais ou menos feliz. Os espíritos têm
uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 274, nos mostra que quanto mais autoridade moral nós temos, quanto mais evolução, mais nós nos tornamos irresistíveis aos inferiores. Essa ascendência moral, ela é irresistível no sentido de que aqueles que são inferiores não conseguem se opor, mesmo que desejem, a um espírito mais sublime, mais evoluído, mais depurado. Por quê? Porque a ascendência moral, ela é irresistível. Então vejam que a autoridade, ela não decorre do poder, ela não decorre da condição social, de qualquer outra coisa, a não ser da moralidade, da depuração do espírito. Entre os espíritos superiores, essa ascendência moral é natural, sempre de natureza benéfica, de respeito ao livre-arbítrio de cada um. Natural. Espíritos superiores não se impõem, mesmo que possam, em função da sua superioridade, não se impõem, porque eles respeitam o livre-arbítrio de cada um. Por isso a ascendência moral é natural, não é algo que eles precisem fazer, é algo natural e espontâneo. E nós percebemos muito isso quando nós estamos estudando, lendo literaturas espíritas que nos mostram como é a vida na erraticidade, principalmente a obra de André Luiz nos traz isso de uma forma muito clara, e nós percebemos que essa ascendência dos espíritos superiores ela é muito natural, realmente. Tais condições, por outro lado, não se observam entre os espíritos inferiores, que usam da inteligência ou da imposição da vontade para serem ouvidos, ou, em certas circunstâncias, para subjugarem, ignorando que toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Então, nas regiões de espíritos inferiores é diferente. Não há ali o respeito ao livre-arbítrio. Os espíritos inferiores, eles querem se impor de qualquer maneira. Eles querem subjugar, eles querem dominar. Eles querem que a força, se preciso for, a sua vontade prevaleça. E como tal, é exatamente por isso que existem as obsessões. Como nós já estudamos e sabemos, são esses espíritos que querem dominar encarnados e desencarnados e imporem ao outro a sua vontade, com o abuso da força, se necessário for. Claro que nós sabemos que tudo isso é temporário, ainda estamos em processo evolutivo, num determinado momento, situações como essas vão desaparecer da Terra, mas ainda existem, e por isso nós precisamos ter conhecimento, estudar, para realmente compreendermos como as coisas acontecem também na erraticidade. Quantas e quais são as regiões espirituais circunvizinhas à crosta terrena? Então nós temos o campo magnético da Terra dividido em 7 esferas. Essa informação está no livro Cidade no Além, lá no capítulo 4. Então diz que nós temos o umbral grosso, o umbral médio, o umbral superior, que é onde se localiza a colônia Nosso Lar, a região da arte, da cultura e da ciência, seria o 4º plano, a 4ª esfera. Existe a região do amor fraterno universal e a região de diretrizes do planeta e a abóbada estelar. Então, nós temos 7 esferas exatamente nesse campo magnético da Terra. Então, estudando sobre as comunidades do plano extrafísico, nós percebemos o quê? E é exatamente o que nós vamos estudar. Nós percebemos que existem comunidades abismais, comunidades do umbral,
Então, essas aí são comunidades de regiões de sofrimento e dor. Temos as comunidades devotadas ao bem nas regiões de sofrimento, chamadas postos de auxílio. Nós vamos estudar cada uma delas, tá? Nós temos as comunidades de transição, temos as comunidades superiores e temos os postos de trabalho no plano material, mas que são extensões dessas comunidades devotadas ao bem, certo? Essas comunidades de transição. Então, essas 6 comunidades do plano extrafísico nós vamos estudar na nossa aula de hoje, certo? Lembrando que, a depender da evolução dessas comunidades, elas podem estar, por exemplo, aí dentro de uma dessas 7 esferas que nós dissemos agora há pouco, perfeito? A seguir serão citados alguns exemplos de comunidades espirituais com o intuito de fornecer visão panorâmica e ilustrativa da realidade extrafísica que cedo ou tarde nós iremos habitar. Bom, começando com as comunidades espirituais das regiões das trevas, chamadas de abismais ou de sombras, são os abismos, as regiões trevosas. Vamos trazer primeiro as características gerais dessas regiões e depois vamos trazer alguns detalhamentos obtidos em obras doutrinárias, perfeito? Então nós percebemos o quê? Predomínio das paixões inferiores, o controle mental sobre os subjugados, aquele domínio mental sobre aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que eles subjugam, que eles dominam. A volitação é restrita, a capacidade de voar, flutuar na atmosfera é restrita, considerando a pouca moralidade desses espíritos e também a psicosfera, que é muito densa e não favorece a volitação. Acesso interditado a regiões elevadas, então eles não podem ascender, eles não podem adentrar em colônias devotadas ao bem, a não ser que a entrada deles seja permitida, ou que eles entrem acompanhados, mas eles não têm livre arbítrio e autonomia para adentrarem nessas regiões. Eles só podem ir em regiões no mesmo nível evolutivo que as deles, no caso de sofrimento e dor abismais de sombras. As regiões superiores, elevadas, eles não têm permissão, então o acesso lhes é interditado. A névoa envolve a região, então a natureza é extremamente feia, escura, sem brilho, sem beleza nenhuma, tanto a vegetação quanto os animais que habitam essas regiões. E eles exercem influência sobre os encarnados. São exatamente os espíritos que habitam essas regiões que conseguem obsediar, que conseguem prejudicar, que conseguem influenciar negativamente os encarnados. Eles transitam entre lá e cá. Eles não ficam presos a essas regiões, eles conseguem vir aqui, porque aqui também é uma região de vibrações imperfeitas, de pessoas ainda com pensamentos inferiores, então eles conseguem transitar por aqui, pela crosta, sem problema nenhum. Vejamos então algumas características dessas regiões trevosas. São as regiões mais inferiores, regiões ou esferas espirituais situadas abaixo e na superfície do globo terráqueo, também conhecidas como abismo ou regiões abismais, tá? Segundo também informações do Espírito André Luiz no livro Nosso Lar. Então, percebam aí que a Terra, ela não é um globo. Normalmente nós imaginamos que as regiões espirituais, elas ficam acima do globo, a partir da atmosfera, da superfície da Terra. Não é isso que nós imaginamos? Pois muito bem, no caso das regiões trevosas, não. É como se ela estivesse no centro da Terra, no núcleo da Terra. Tá? Então, elas ficam situadas abaixo e na superfície do globo, e não acima da superfície do globo terrestre. Nós vamos trazer algumas citações
de obras doutrinárias onde nós podemos observar como são essas regiões e o quanto sofrem os espíritos que lá estão. Então vamos trazer aqui uma descrição vista no livro Obreiros da Vida Eterna, tá? Aqui nas regiões Obreiros da Vida Eterna, falando sobre as trevas. Então, noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens, e em meio deles, dolorosos gemidos humanos emitidos talvez na imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe se afastavam do nosso caminho assustadiças. E embora a sombra espessa observava alguma coisa da infinita desolação ambiente. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua como bola sangrenta, através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. Vamos seguir, mas vejam, aqui já nos mostrou que lugar, paisagem escura, misteriosa, seres em condições de dor, dolorosos gemidos humanos. Então ali realmente região de muita dor e sofrimento, mostrando aqui os animais, aves de monstruosa configuração, então mostrando que os animais existem nessas regiões, mas não há beleza nenhuma. Atingimos zona pantanosa em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Oh, que forças nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudências. Todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Imaginem essas pessoas atoladas nessas substâncias, nesse solo, nesse charco. Que sofrimento, que dor esses espíritos não vivenciavam e não vivenciam nessas regiões. Vamos agora falar também de uma outra região de sofrimento e dor, também uma região trevosa, o conhecido Vale dos Suicidas, comentado no livro Memórias de um Suicida. Então, os habitantes são suicidas de diferentes categorias. As características que nós podemos observar no ambiente são luminosidade escassa, uma névoa permanente que encobre o local, vegetação seca, e as condições espirituais dos seus habitantes são de desespero e dor, mágoa e remorso, e ecoam gemidos e choro. Região realmente de muito sofrimento também. E nós vamos trazer mais uma vez algumas informações, um pedacinho das informações trazidas na obra para o seu conhecimento. Fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos. Espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Então vejam aí a condição desses espíritos e a condição do local, do Vale dos Suicidas.
Não raro, esses espíritos que se suicidam ficam realmente em condições de loucos no plano espiritual, como diz aqui, dementados pela intensidade e estranheza dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a vida torturada do Grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. O solo coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. Então olhem o local, as condições, o odor, a falta de luminosidade, o sofrimento realmente vivenciado por espíritos que, pelo seu magnetismo, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos e vibrações, são atraídos para essas regiões. Continuando então, o ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno. E ao respirarem-no, os espíritos ali ergastulados sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas, mais do que a cinza e a cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com suplício inconcebível ao cérebro humano, habituado às gloriosas claridades do sol, dádiva celeste que diariamente abençoa a terra, e as correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes. Então vejam, a dificuldade para respirarem é como se eles se sentissem sempre e constantemente sufocados por uma atmosfera que verdadeiramente não lhes permite respirar com plenitude. Então vejam, queridos amigos, muitas pessoas acreditam que buscar o suicídio é a solução para aliviarem as suas dores e os seus problemas. Mas estamos aqui, nesse exato momento, estudando, vendo o depoimento dessas obras e percebendo que o sofrimento, a expiação, a dor, o desespero que os espíritos suicidas, por exemplo, que é o caso, vivenciam é muito maior do que aquele que nós podemos imaginar, muito maior do que aqueles com as dificuldades, muito maior do que os sofrimentos que eles eventualmente vivenciam aqui no mundo material. Portanto, nós temos aí a condição de avaliar que o suicídio realmente nunca será o melhor caminho, a melhor solução. Ainda sobre as comunidades abismais, vemos um depoimento no livro Libertação, onde temos a designação de uma cidade estranha. Então lá, os habitantes são espíritos vinculados à prática do mal, aqueles espíritos que gostam do mal, de fazer o mal, que ainda se sentem bem nessa condição. As características do ambiente são baixa luminosidade, escuridão completa em certos locais, fumo cinzento, presenças de aves, agoureiras, vegetação sinistra. Então, assim como nas outras regiões que nós vimos, baixa luminosidade, escuridão, fumo, aves, agoureiras, ou seja, animais e vegetações sempre também escuras, feias, sem beleza nenhuma. E a condição espiritual dos habitantes são espíritos frios e perversos. Vejam que nós não estamos falando de espíritos culpados, espíritos sofredores, estamos falando aí de espíritos que ainda se comprazem no mal, que gostam de praticar o mal pelo prazer de fazê-lo. Agora vamos ver, portanto, um pedacinho da descrição dessa cidade estranha. Então, aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhantes a outros, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Então os espíritos habitavam, ficavam ali naqueles charcos.
Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Observando as características ambientais daquela cidade, André Luiz faz as seguintes indagações íntimas. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mais vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor, qual a mulher de Lot, transformada simbolicamente em estátua de sal? E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos da lama, criaturas que houvessem vivido na terra que recordávamos, ou duendes desconhecidos por nós? Então André Luiz se questionava se aquelas árvores seriam realmente árvores ou eram espíritos que, por um processo de transformação da forma, ficaram ali num processo de hipnose, transformados, modificados daquela forma. No tocante também às corujas, nós sabemos que existe o caso de zoantropia, onde os espíritos, por um processo de auto-hipnose ou de hipnoses muitas vezes provocadas por espíritos inteligentes, mais ainda das trevas, há um processo de modificação da forma física do espírito, no caso do perispírito, e muitas vezes eles se tornam revestidos ali da forma física de animais, tá? Então é isso que ele se pergunta nesse momento. Seriam almas convertidas naquela condição ou de fato eram animais? No tocante ao que ele diz, quem chora nos vales de lama? Será que realmente espíritos ou duendes, ou seja, quando ele diz duendes desconhecidos para nós, no sentido de dizer o princípio espiritual ali em condições ainda pré-humanas? Então tudo isso ele se questiona neste momento. Mutilados às centenas, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Vestiam-se de roupagens de matéria francamente imunda. Lombroso e Freud encontrariam aí extenso material de observação. Incontáveis tipos que interessariam de perto a criminologia e a psicanálise vagueavam absortos, sem rumo. Exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós aos magotes. Plantas exóticas desagradáveis ao nosso olhar ali proliferavam, e animais em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam a esmo. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam em derredor. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentavam-se nestes sítios em posição infraterrestre. Então, mais uma vez aqui, ele nos mostrando a condição dos espíritos que habitam e habitavam essa cidade, mutilados, aleijados, entidades completamente, visceralmente desequilibradas, tanto no tocante ao reino animal quanto ao reino vegetal, tudo transmitia e passava sempre muita dor e desespero. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo da floresta, mostrando aqueles seres que ele não conseguia precisar se eram animais, se eram humanos. Então ele vai colocando ali que, na opinião dele, eles estavam meio que numa condição intermediária. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. Quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano de oxigênio. Vejam aí, falando do vampirismo, já falamos sobre ele. Então, mais uma vez mostrando que os espíritos que habitam essas regiões têm acesso aqui à crosta,
conseguem chegar até o nosso meio e nos influenciar, conseguem nos vampirizar. Por isso, a necessidade de nós estarmos sempre orando e vigiando para que possamos, de alguma forma, estarmos um pouco protegidos da influência do vampirismo desses espíritos. Tudo é sintonia, lembrem disso. Então, se a nossa sintonia está elevada, nós conseguimos estar protegidos. Pois bem, suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados, que as acalentam desprevenidos de conhecimento superior, acalentam com pensamentos, vibrações e emoções afins. Bom, vimos aqui então as esferas trevosas, as esferas abismais. Vamos agora para as chamadas regiões do umbral, regiões umbralinas. Então, quais são os habitantes? Espíritos presos às paixões materiais e também espíritos benfeitores em missão, que estão ali para ajudar e permanecem ali auxiliando esses espíritos. Então, não são só espíritos presos às paixões materiais, à culpa, que habitam as regiões do umbral, espíritos benfeitores em missão também. As características do ambiente: inicia na crosta terrestre, a paisagem é úmida e escura. E a condição que prepondera em relação aos habitantes, condições espirituais, são espíritos sofredores. Percebem a diferença em relação aos espíritos das regiões abismais, que lá eles são muitas vezes ainda perversos, voltados para o mal e se comprazem nisso. Diferente das regiões do umbral, são mais espíritos sofredores. Então, não são espíritos maléficos que gostam e querem fazer o mal. São espíritos numa condição mais de sofrimento, de culpa, do que realmente de crueldade e maldade. Trata-se de zona obscura que se inicia na crosta terrestre, espécie de região purgatorial, caracterizada por grandes perturbações decorrentes da presença de compactas legiões de almas irresolutas, ignorantes e desesperadas em graus variáveis. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Clima predominantemente frio, com ventania, topografia ambiental de paisagens misteriosas ou lúgubres, a picos altíssimos que se assemelham a agulhas de treva. Nos precipícios e abismos encontramos esquisita vegetação. Aves de aspecto horripilante enchem o silêncio de pios angustiantes. Então aqui eu destaco a diferença da condição dos espíritos que habitam as regiões umbralinas. São almas irresolutas, ignorantes e desesperadas, não almas ruins, perversas. E ali é uma região purgatorial no sentido de que os espíritos purgam um pouco dos seus erros, dos seus vícios, das suas vibrações deletérias. Então as almas, quando ficam nessas regiões do umbral, elas estão dissipando aquelas vibrações deletérias que as envolvem, até que elas possam sair dessas regiões e irem, por exemplo, para uma região melhor, uma comunidade devotada ao bem, uma colônia de transição. Vejam que os espíritos saem das regiões umbralinas através do arrependimento ou através da completa dissipação dessas vibrações deletérias. Então, quando o espírito se arrepende verdadeiramente, ele é amparado, que é o caso de André Luiz, se arrependeu, orou e foi amparado, ou quando, muitas vezes, embora em estado ainda de
de pouca consciência, de ainda muito desequilíbrio mental, mas elas já purgaram, já dissiparam as vibrações mais grosseiras e mais pesadas que precisavam dissipar. E aí elas são amparadas pela espiritualidade. Então, embora se encontrem numa condição ainda de pouco entendimento, elas são amparadas porque chegou realmente o momento, ok? Funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrestre. Então, lembram que eu disse que os espíritos saem dessas regiões quando se arrependem ou quando dissipam essas energias, esses resíduos mentais? Então, por isso que o umbral é chamado realmente de zona purgatorial, porque nós estamos ali purgando esses resíduos mentais. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, mas que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem enviadas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Percebem, então, que os espíritos que ficam nas regiões umbralinas são espíritos melhores do que os que ficam nas regiões abismais ou trevosas, mas não são ainda espíritos que apresentam uma condição evolutiva mínima para que possam ir para as regiões de transição, as colônias espirituais devotadas ao bem. Vamos agora conhecer as comunidades devotadas ao bem, as características gerais dessas regiões. Então, labor intenso, livre trânsito a outras comunidades, a volitação é utilizada, a comunicação por via mental ou por palavra articulada, a influência espiritual respeita o livre-arbítrio, a natureza é rica e bela. E para que se possa morar, habitar essas regiões, é preciso haver um patamar mínimo de moralidade, certo? Então não basta simplesmente eu querer ir para uma região, uma comunidade devotada ao bem, eu preciso apresentar um patamar mínimo de moralidade para fazer jus a isso. Então nós percebemos aí que eles trabalham muito, que diferentemente das regiões de dor, eles podem transitar, eles têm autonomia para ir em outras regiões, em outras comunidades, que eles podem volitar com muito mais tranquilidade, eles podem se comunicar pelo pensamento ou pela palavra, eles não dominam o outro, mas eles respeitam o livre-arbítrio da criatura e a natureza é rica e bela. Vejamos agora os postos de auxílio, que são comunidades devotadas ao bem, mas situadas em regiões, em esferas inferiores da região espiritual e têm o objetivo exatamente de ajudar os espíritos que lá habitam. Então, representam um campus avançado de uma colônia espiritual. Segundo nos informa Conan Doyle, os espíritos esclarecidos e devotados ao bem realizam nessas localidades trabalhos missionários caracterizados por grandes dificuldades e perigos, semelhantes aos que rodeariam o homem que tentasse evangelizar as mais selvagens raças da terra. Quando eles estão nesses locais, muitas vezes eles são atacados pelos espíritos inferiores que lá habitam. Tá? Então é um trabalho realmente de muito amor, de muita devoção, de muita consciência pela dor do outro, pela condição de inferioridade e de desequilíbrio que o outro se encontra, tá? Então, os espíritos missionários travam lutas árduas com os habitantes das regiões tenebrosas, principalmente com os seus dirigentes, verdadeiros príncipes do mal, que são formidáveis em seus próprios reinos. Os postos de auxílio representam a grande expressão de amor ao próximo. Algumas dessas organizações são fixas, outras são móveis,
deslocando-se de um local para outro quando se faz necessário. Então, esses postos de auxílio, eles podem ser fixos, realmente ficarem sempre lá naquela condição, podem receber trocas, revezamento de trabalhadores, mas se mantêm sempre lá. Outras são móveis, então elas podem se deslocar para outras regiões quando se faz necessário. Então, por exemplo, quando uma determinada região vai passar por um processo de depuração e que os espíritos que lá habitam vão ser realocados, reconduzidos para outra região, esses postos de auxílio se movimentam, realmente se deslocam para outras regiões onde eles possam ser úteis, tá? Então isso também é possível. Vamos conhecer um pouquinho sobre os postos de auxílio, agora apresentada para nós no livro Ação e Reação, falando sobre a Mansão da Paz, que é um posto de auxílio. É uma instituição de reajuste espiritual mantida pela colônia Nosso Lar. O estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo, em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve, quase constante em torno do célebre convento encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa, que se adensava, movimentada e terrível, ao redor da instituição, como que se tocada por ventania incessante. É uma instituição destinada a receber espíritos infelizes ou enfermos, mas decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Então vejam que esses postos de auxílio, eles recebem os espíritos infelizes, enfermos, que já estão decididos a se melhorarem. Então eles são atendidos nesses postos de auxílio, recebem o atendimento necessário ali e dali podem seguir para um processo reencarnatório já, ou seguirem para outras colônias mais felizes de aprimoramento, para que eles possam continuar evoluindo, crescendo, se aprimorando. Então vejam que esses postos de auxílio é como se fosse um local intermediário onde aqueles espíritos eles vão se ambientando pouco a pouco a uma psicosfera melhor, mais feliz, mais elevada. Então vejam realmente que trabalho belo, mostra a misericórdia divina, mostrando que mesmo nas regiões de sofrimento e dor, ninguém está sem o amparo, sem o auxílio, sem o olhar misericordioso do Pai. Vamos falar sobre um outro posto de auxílio que está no livro Obreiros da Vida Eterna, que é a Casa Transitória de Fabiano. Trata-se de um posto de auxílio móvel, situado em plenas regiões umbralinas, que pode se deslocar na atmosfera quando se faz necessário. É importante instituição piedosa de socorro a espíritos que carregam o peso de amargos e dolorosos sofrimentos, recém-desencarnados ou não. A instituição foi fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre os antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Bom, falamos aí, já trouxemos um pouquinho sobre os postos de auxílio, já falamos um pouquinho sobre eles. Vamos falar agora sobre as esferas espirituais de transição, que é o caso, por exemplo, de Nosso Lar. Então, vocês vão entender por que nelas tem essa designação, esferas de transição. O nome já diz, se é transição é porque não é fixo, certo? E elas realmente, elas têm esse caráter de transitoriedade. Por quê? Porque as almas que habitam essas regiões são almas que ainda estão em processo evolutivo, almas que ainda precisam reencarnar e ficam temporariamente, por um tempo, nessas esferas espirituais, se preparando para uma próxima reencarnação. Então,
Elas estão na erraticidade, ali aprendendo, estudando, se preparando para uma próxima reencarnação. Então, não é essas esferas espirituais de transição, elas não são moradas definitivas dos espíritos, mas são moradas temporárias, utilizadas por nós e necessárias para esse período que passamos na erraticidade entre uma reencarnação e outra. Elas estão situadas acima do umbral e abaixo das regiões superiores. Nela ainda existe sofrimento, mas os seus habitantes de evolução mediana são mais esclarecidos. Essa posição espiritual favorece a natureza, caracterizada por belezas e harmonias inexistentes nos planos inferiores. A colônia possui várias avenidas enfeitadas de árvores frondosas. O ar aí é puro e a atmosfera é de profunda tranquilidade espiritual. Não há, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade. Colônia essencialmente de trabalho, dividida em 6 ministérios, cada qual orientado por 12 ministros. Nós estamos falando aqui da colônia Nosso Lar. Perfeito? É essa colônia que nós estamos trazendo alguns esclarecimentos e quem desejar saber mais é só ler o livro Nosso Lar, autoria do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então vejam que ela está situada ali dentre uma daquelas esferas magnéticas da Terra, certo? Então ela está acima do umbral e abaixo das regiões superiores. Não há inércia. Os espíritos que lá habitam trabalham e trabalham muito. A natureza é bela, a harmonia dos animais, das construções, da arquitetura, o ar é puro, ou seja, a atmosfera de tranquilidade espiritual. Então vejam que mesmo sendo uma habitação de espíritos de mediana evolução, perto das regiões de sofrimento e dor, já é uma região muito feliz. A colônia é dirigida por um governador e por 72 colaboradores diretos ou ministros, aos quais estão vinculados cerca de 3.000 funcionários. A alimentação é algo diferente do que comumente ingerimos na crosta. O alimento sacia a fome ou a sensação desta, mas os seus habitantes se alimentam basicamente pela inalação dos princípios vitais contidos na natureza, na atmosfera, por meio da respiração e da água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. No entanto, existe fornecimento de alimentos semelhantes aos nossos, destinados ao grande número de necessitados, que estão vinculados aos ministérios da regeneração e do auxílio. Então aí nós tivemos a oportunidade de perceber que realmente no tocante, por exemplo, à alimentação, há aqueles que já se alimentam basicamente da inalação dos princípios vitais da atmosfera pela respiração, tá? Pela água misturada a determinados elementos solares, elétricos, magnéticos, e há aqueles que mais próximos da Terra, ainda mais vinculados às sensações da matéria, precisam de alimentos muito próximos aos nossos, claro que feitos de uma matéria mais fluídica, não é igual, mas é próximo e semelhante. Vamos trazer um pouquinho sobre a colônia de transição Alvorada. Está lá no livro Retratos de Alvorada Nova. Esta colônia espiritual abrange, do ponto de vista geográfico, uma área equivalente às cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, no litoral do estado de São Paulo, em cujo ângulo de inclinação se situa, não obstante a sua abrangência tender a se expandir progressivamente, como consequência direta da higienização das localidades umbralinas que lhe são vizinhas. É uma colônia devotada ao estudo da doutrina espírita, segundo a ótica do Evangelho de Jesus,
possuindo, para tanto, centros de estudo e de cultura. O estudo da mediunidade aí merece destaque, por propiciar a preparação de médiuns para futuros trabalhos na crosta, o acompanhamento e o auxílio à encarnação e a formação de trabalhadores que atuarão no campo da desobsessão. Então, olhem que interessante, essa colônia, ela tem a função específica de trabalhar, de estudar a doutrina espírita. Lembram que nós falamos que as colônias, elas têm destinações específicas, nem todas são destinadas para a mesma coisa? Pois muito bem. Então, a Alvorada, ela é concentrada no estudo da doutrina espírita, centros de estudo e de cultura, tá? Então, é muito interessante a localização dela e o fato de que, à medida que as localidades umbralinas que lhes são vizinhas estão sendo higienizadas, melhoradas, ampliadas, a colônia Alvorada vai ampliando-se também, porque aquelas regiões antes umbralinas passam a fazer parte da colônia Alvorada. Mais uma esfera de transição. Agora, a colônia chamada Cidade de Castrel. Esta colônia espiritual tem como tarefa básica o atendimento à infância. A outra era estudo da doutrina, essa, atendimento à infância. Recebe espíritos desencarnados na infância, prepara-os para a nova realidade da vida, reintegra-os aos planos que lhes são destinados após terem retornado à forma adulta, ou prepara espíritos para a reencarnação, acompanhando-os na fase infantil, mostrando aí uma destinação já diferente e mostrando que, mais uma vez, como nós também já tivemos oportunidade de dizer, que as crianças, ao desencarnarem, os espíritos, ao desencarnarem na condição infantil, são amparadas, auxiliadas por instituições específicas, realmente destinadas e devotadas ao atendimento a esse público. Perfeito? A colônia, situada entre montanhas, possui uma cúpula dourada no centro, cercada por um terraço cheio de colunas. Uma longa rua corta a cidade de um extremo ao outro, formando uma alameda, onde estão localizadas as residências dos seus dirigentes. Há muitos terrenos, espaçosos edifícios e construções para o atendimento à criança. Vivem aí muitos trabalhadores do campo, dedicados à horticultura, e muitos da cidade, dedicados a tarefas juntos à infância. É uma localidade muito bela e iluminada. Há muitas fontes de água e predominância de ambiente harmônico. O desejo do bem é a nota reinante. Vamos agora para as esferas espirituais superiores. Trata-se de regiões espirituais que, para as pessoas que desconhecem a realidade do além-túmulo, são consideradas verdadeiros paraísos. Exprimem, na verdade, diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. Para nós é até difícil imaginarmos essas esferas espirituais superiores, porque é algo tão distante da nossa realidade que nós estudamos. Nós temos algumas informações como essas que estão nos sendo passadas, mas ainda assim é difícil para nós imaginarmos realmente tudo que existe nessas regiões mais felizes. As esferas espirituais superiores, por exemplo, são mencionadas no livro Nosso Lar, quando André Luiz é conduzido durante um estado de desdobramento, de sono, para uma região mais feliz onde ele visita a sua mãe. Então André Luiz, ele diz: fui conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. Só de imaginarmos esse pouquinho que André Luiz nos descreveu, nós já podemos perceber a beleza que realmente, a maravilha
que deve ser habitar essas esferas espirituais superiores. No livro Obreiros da Vida Eterna, ainda é-nos falado sobre uma outra esfera espiritual superior, chamada Asclépios. Então, as comunidades redimidas, Asclépios, por exemplo, formam um conjunto no plano dos imortais, um conjunto do plano dos imortais. Estão situadas nas regiões mais elevadas da região espiritual da Terra. O habitante dessas esferas vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu o habitante dessas esferas todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Vejam então, queridos amigos, que mesmo nos planos, nas esferas espirituais da Terra, há regiões elevadas e superiores, como é o caso de Asclépios. E nós, com certeza, um dia para lá iremos, teremos oportunidade de conhecê-las, mas para isso precisamos realmente ainda trabalhar muito o nosso coração, evoluirmos bastante para adquirirmos este merecimento. E por fim, vamos falar dos postos de trabalho na matéria. Lembram que nós vimos os postos de auxílio em regiões umbralinas e tem os postos de trabalho na matéria, que são extensões, núcleos de auxílio ou de socorro vinculados a uma determinada colônia, mas que estão aqui no mundo material exatamente para servirem de amparo e de intermediação entre o mundo material e o mundo espiritual, que são as casas espíritas. Então, são outros núcleos de auxílio ou socorro aos espíritos sofredores, encarnados e desencarnados. São os centros espíritas localizados no plano material e que podem estar vinculados diretamente a postos de auxílio espiritual ou a uma colônia. É importante acrescentar que todos os agrupamentos orientados para o bem são postos de auxílio da espiritualidade superior aqui na Terra. Então percebam a importância dos centros espíritas. Eles não estão soltos, eles estão vinculados com certeza a uma colônia, a um posto de auxílio espiritual, deles recebendo amparo, auxílio e orientação. O espírito Caibar Schutel informa que a colônia Alvorada Nova, a qual dirige, possui na crosta terrestre cerca de 1.060 unidades espalhadas pelo globo, sendo 200 delas apenas em nosso país. Muitas colônias espirituais devem possuir, igualmente, inúmeras unidades na Terra. Compreendendo assim a importância do centro espírita como educandário das almas, lembramos que o Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Então, mais uma vez aqui nós percebemos como o trabalho das casas espíritas é importante, realmente são educandários das almas, para que nós possamos compreender que a morte não acaba com a vida, que nós continuamos vivendo, pensando com a nossa individualidade,
e principalmente tendo a consciência de que não estamos desamparados. A todo momento estamos sendo auxiliados pela espiritualidade que nos envolve, sempre com muito carinho e amor, para que o aperfeiçoamento prossiga, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos aprender. E aqui nós finalizamos então, queridos amigos, o estudo teórico da nossa aula de hoje, falando sobre as esferas espirituais do plano extrafísico. E vamos agora então adentrar na fase 8, continuar, na verdade, a fase 8 da psicografia. Então aqui vocês já sabem, nós vamos continuar com as mesmas orientações das aulas anteriores, de 10 a 15 minutos destinadas à psicografia, depois inicia-se a fase da psicofonia. Podem ser todos os participantes ou apenas os que costumam relatar sintomas. Nessa fase, pouco a pouco, aqueles que não conseguem psicografar já não vão mais psicografar, vão ficar ali em orações e em preces. Mais uma vez, reforçamos que a psicografia é para atendimento aos sofredores. Então, a partir do momento que os alunos já começaram a trazer mensagens, mesmo que frases soltas, mas que já deslancharam o processo de psicografia, não mais permitir que espíritos imperfeitos venham. Lembram que eu comentei que no início nós até permitimos um pouquinho para eles se adaptarem, mas a partir do momento que eles já começam, já conseguem trazer as mensagens e orientações da espiritualidade superior, não tem mais por que permitir que o inferior venha, ok? Então, caso isso aconteça, interromper a escrita e dizer que na fase da psicofonia haverá o seu atendimento. Aqui nós trazemos para você o que cada pessoa pode sentir. Isso é muito diferente de pessoa para pessoa, mas é uma ideia geral para você. As perguntas devem ser feitas no final, para que nós possamos saber como foi o desenvolvimento da mediunidade, se houve impulso nas mãos, se as palavras fluíam na mente, se vinham de forma concatenada, se vinham individualmente, enfim, se teve outras percepções mediúnicas, para que nós possamos compreender qual é a potência também daquela mediunidade. Para alguns vai ser uma psicografia intuitiva, para outros mecânica, para outros semimecânica. E através dessas perguntas que nós vamos ver como o médium se sente e como o processo acontece para ele. Aqui a colocação da disposição na mesa, continuamos 3 comunicações simultâneas, se possível alternando a ordem das comunicações, mas a composição das duplas não se altera. Trazemos mais uma vez a nossa ficha de sintomas para que os alunos possam colocar as suas percepções. Aqui também dentro da ficha de sintomas ainda outras percepções não incluídas no tocante à psicografia, perfeito? E aí nós finalizamos a nossa aula de hoje, queridos amigos. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua companhia. Vamos seguir firmes e fortes no nosso estudo, no nosso aprendizado. Nós que resolvemos abraçar a mediunidade, precisamos realmente estarmos conscientes da nossa responsabilidade para com esta tarefa. Eu realmente agradeço a sua confiança, espero que as aulas estejam ajudando você a compreender mais sobre a mediunidade, a gostar de estudar a mediunidade. E não tenha dúvida, meu querido amigo, meus amores, quanto mais nós estudamos, mais seguros nós nos sentimos e mais prazeroso, mais agradável, mais feliz nós nos sentimos na vivência da mediunidade. Então, muito obrigada mais uma vez, seguem os nossos contatos, não deixe de nos seguir no YouTube e acessar as nossas playlists de estudo. Não deixe também de nos seguir no Instagram, é bom nós termos o contato
no YouTube e no Instagram também. Se você quer ter acesso às nossas novidades de forma prática e sem trabalho, você tem que conhecer o nosso canal no Telegram, onde nós vamos ali trazendo as informações para vocês, sempre de forma muito tranquila e muito prática. Nosso site, nosso portal, onde você pode adquirir os nossos livros, ter acesso ao nosso blog, aos nossos artigos, conhecer todos os nossos projetos, acessar as nossas aulas, os nossos materiais, os nossos PDFs, dos nossos slides, das nossas apostilas, enfim, na sala de aula que você acessa pelo nosso site, você tem acesso ao material do curso, nosso e-mail de contato para dúvidas e outros interesses e outras informações, e também o nosso telefone de contato. Eu só tenho a agradecer, meus queridos amigos, mais uma vez pela confiança. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.